Talvez este seja o meu último discurso, um dos últimos discursos que faço no Senado Federal. Então, inicio solicitando a Vossa Excelência e o Ataídes que assume agora um pouco de tolerância com o tempo. A conta de preâmbulo, para deixar registrado o meu inconformismo com a expulsão dos médicos cubanos do Brasil. Sim, expulsão. Não há outra palavra para classificar a iniciativa extemporânea do futuro governo, já que sequer se empossou para tomar tão grave decisão sobre um setor que mais demanda atenção estatal e que agora desguarnece-se dramaticamente. A conta de preâmbulo dizia, faço uma pergunta, mais do que razões ideológicas, mais do que a bobagem anticomunista, mais que o esforço para, na visão do futuro chanceler, agradar o salvador do Ocidente cristão, Donald Trump, mais do que tudo isso, o que pesou mesmo para a expulsão dos médicos cubanos não teria sido a cor da pele deles? Quase todos pretos. E onde se viu? Que ousadia é essa de preto exibir anel de doutor, ainda mais doutor médico, ainda mais preto comunista? Além do que, a quem esses pretos estrangeiros atendiam aqui na Pátria Amada? A outros pretos. Ora, que desperdício! Na verdade, a expulsão dos médicos cubanos é uma paráfrase da grande meta do bolsonarismo, que é a expulsão do Brasil de todos os estrangeiros indesejáveis. E no caso, entenda-se estrangeiro, todo brasileiro que se opõe ao novo governo, às ideias do novo governo, tanto no plano dos costumes, quanto às propostas na área econômica, educacional e de política externa. A ressurreição de consignas, como ame ou deixe-o, para frente Brasil, ninguém segura esse país, sob a trilha de Dom e Ravel. A mesma trilha usada nas sessões de tortura. Talvez queira criar um clima, incentivar manifestações, dar continuidade às mobilizações eleitorais via redes sociais em favor da purificação do país, libertando dos comunistas, prendendo-os ou expulsando-os. Um dos filhos do presidente eleito fez até mesmo um cálculo. Talvez seja preciso prender e expulsar, como se estrangeiros fossem, uns 100 mil desses brasileiros indesejáveis para limpar o Brasil. Na fala desse rapaz, o que mais me assustou foi uma referência que ele fez à Indonésia, como exemplo de país que criminaliza atividades comunistas. Mas sabe ele à custa do quê, senador Raupp? À custa da chacina, do massacre de mais de 1 milhão de indonésios considerados comunistas. É de arrepiar. Mas essa é a ideia. Se você for a favor, bem-vindo ao Brasil de Encantos Mil. Salve a seleção. Se você for oposição, você é um estrangeiro indesejável, passível de punição. Pois é, nós defendemos o Brasil contra a pilhagem de suas riquezas, especialmente a pilhagem do petróleo. Nós que somos contra a privatização da Petrobras, da Eletrobras, que somos contra a entrega da base de Alcântara para os Estados Unidos, que somos contra a absorção da Embraer pela Boeing, que nos opomos à doação do nióbio e outros metais preciosos, que discordamos radicalmente da venda de terras para os estrangeiros, que somos contra a privatização da água, das florestas, do ar e do mar territorial. Nós que combatemos a desindustrialização do país, que lutamos pela ciência e pela tecnologia nacional. Nós somos os indesejáveis. Para eles, nós somos os estrangeiros. E quem são os brasileiros? Quem são os brasileiros, senador Paulo Rocha? Paulo Guedes, Castelo Branco, Roberto Campos Neto, Sérgio Moro, Onyx Lorenzoni, ou
Ou os indicados de Olavo de Carvalho, Ricardo Vélez Rodrigues e Ernesto Araújo? Ou seriam Pedro Guimarães e Rubens Novaes? Esses são os brasileiros? Feito o introito, vamos à missa. Senhoras e senhores senadores, brasileiros que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado, encerra-se no dia 31 de janeiro o meu mandato de senador. Se fizesse uma retrospectiva do que foram estes 8 anos, não encontraria nada do que me arrependesse. Cumpri com honra, dedicação e brasilidade o mandato que os paranaenses me deram. E caso alguém se desse ao trabalho de compulsar os discursos que fiz nesta casa, veria neles, de um lado, a insistência sobre o mesmo tema, soberania nacional, construção do Estado Nacional Brasileiro e, como pressuposto disso, o combate permanente, radical, à financiarização da economia, à globalização sob o domínio do capital financeiro, ao reino dos bancos, ao império de Mamon. De outro, haveria de constatar a também insistente, radical defesa dos trabalhadores, de seus direitos, de suas conquistas civilizatórias, ao lado da defesa do capital produtivo nacional, em oposição aos sibaritas do mercado financeiro, de onde, aliás, procede toda a equipe econômica do próximo governo. Um parêntese. Temos à vista uma frente inusitada. Um bando de especuladores e de agiotas, ultraliberais entreguistas e traidores da pátria, ombro a ombro com as Forças Armadas. Eu até poderia estender a adesão da teologia da prosperidade de Edir Macedo, de R.R. Soares, de Malafaia, de Valdomiro Santiago, do impagável Agenor Duque e outros, ao neoliberalismo. Afinal, essas igrejas não seriam nada sem o jogo do mercado das ilusões capitalistas, sem os negócios dos milagres. Mas as Forças Armadas, aí não entendo mesmo. Fecho o parêntese. O tempo todo dizia, enquanto essa casa fartava-se de assuntos absolutamente secundários, de demandas corporativas, da cassação de direito dos trabalhadores, da redução de direitos sociais, da entrega do petróleo, da renúncia à soberania ou de arremedos de reforma política, ocupei-me daquilo que para mim deveria ser a essência de nossos mandatos. Um projeto para o Brasil, os fundamentos básicos para a construção do Brasil-nação, a contraposição entre Brasil, um país para os seus, e Brasil, um mercado para os outros. Nestes 8 anos, foi a minha obsessão, na verdade, uma obsessão de toda uma vida. Inúmeras vezes, desta tribuna, da Comissão de Economia, em seminários e debates, aonde quer que fosse, aqui ou lá fora, foi o meu canto de uma nota só. Um projeto de desenvolvimento nacionalista, democrático e popular. Não se tratava de uma pregação sectária, fundamentalista. Tratava-se, isto sim, de ter os olhos e a mente abertos. Presidente, eu peço, como insisti no início, tolerância, que talvez seja o meu último discurso na casa. Senador, querido senador Roberto Requião, nós temos vários oradores aí pela frente, mas vamos fazer então um acordo. Eu vou disponibilizar mais 6 minutos. Pode ser? Eu, quando pedi a palavra, presidente, eu perguntei à mesa se me concederia o tempo para terminar meu último discurso no plenário. Não sei o tamanho do discurso de Vossa Excelência. Vossa Excelência não estava na presidência, estava o senador Valadares. Vamos conceder mais 6 minutos. Eu acho muito pouco. Vai me interromper o discurso pela primeira vez na história do Senado da República. Mas vamos lá. Tratava-se, isto sim, de ter os olhos e a mente abertos para a realidade das coisas. Tratava-se de não se deixar cegar pela religiosidade, pelo dogmatismo, pelo preconceito ideológico dos liberais.
Esta é a verdade. Não existe nada mais ultramontano, primitivo, tosco que o neoliberalismo, ainda mais na sua leitura brasileira, que consegue reunir em um só embornal banqueiros, o alto escalão das Forças Armadas, os setores atrasados do agronegócio, representados pela ressurrecta UDR, os cruzados da luta contra a corrupção, os evangélicos da teoria da prosperidade, os barões da mídia, os moralistas tipo Alexandre Frota e Pastor Feliciano. Já pensaram? Reunidos sob o mesmo teto, Paulo Guedes, General Heleno, Edir Macedo, Olavo de Carvalho, Sérgio Moro, Joyce Asseman, Kim Kataguiri, a família Buscapé, os Setúbal, os Moreira Salles, os Trabuco, vão viver sob o mesmo teto até que a casa caia. O que teremos, como tudo indica, é um governo para o mercado, ao invés de um governo apesar do mercado. É um governo para o mercado significa necessariamente um governo antinacional, antidemocrático, antipovo e, por isso mesmo, um governo corrupto, já que a alma, a essência do neoliberalismo é venal, degenerada, ímproba. Não sabia disso, juiz Moro? Não sabia até agora? Afinal, não há ética, não há moralidade, não há cristianismo, não há espiritismo, não há judaísmo, não há islamismo, não há budismo, tomando a essência, a medula, a substância dos ensinamentos dessas religiões em um regime que não coloque o homem em sua integralidade no centro de suas ações. Basta ver o que o Paulo Guedes, cuja ignorância sobre as instituições públicas é alarmante e embaraçosa, andou dizendo sobre a necessidade de sepultar de vez as heranças da social-democracia brasileira. Deus meu, quando houve um regime social-democrata no Brasil, tomando como paradigma a social-democracia europeia? Nunca, senador Cristóvão. Ou o keynesianismo praticado por Roosevelt nos Estados Unidos nos anos 30, 40? Nunca. O que tivemos sob Getúlio, Juscelino, Goulart, Sarney, Itamar e principalmente sob os governos do PT, o que tivemos foram algumas concessões, algumas velas acesas ao povo enquanto queimavam-se tochas em adoração a Mamon. Social-democracia no Brasil. Quando? Até as migalhas distribuídas incomodam essa gente tenebrosa e desumana. É aterradora a inconformidade dessa gente com a abolição da escravatura. Daí que, ainda mais uma vez, manifesto minha estupefação por ver as Forças Armadas metidas nessa cumbuca. É um envolvimento perigoso. E não me venham com essa conversa mole de que são alguns militares da reserva que farão parte do chamado núcleo duro do próximo governo, e não a instituição. Balela é a instituição toda ela contaminada pela política. A política invadiu os quartéis. Ou o general Vilas Boas vai dizer, como Sérgio Moro, que os militares no governo são técnicos. Já que não há como o próximo governo dar certo, pois não há como o ultraliberalismo triunfar sobre a sociedade brasileira, a não ser reprimindo-a, massacrando-a, calando-a, as Forças Armadas sairão outra vez chamuscadas da aventura. E não adianta desviar a atenção a perseguir fantasmas de 83 anos atrás. Não vai dar certo. Se nesse que talvez possa ser meu último pronunciamento, senadora Thaís, por isso insisto com a tolerância do tempo, reservei tanto espaço para as idas e vindas às Forças Armadas, é que meus sentimentos patrióticos, nacionalistas, desenvolvimentistas sempre fizeram polifonia, justaposição com a tradição de patriotismo, nacionalismo e desenvolvimentismo de nossos militares. Em nome dessa tradição, e como ex-aluno do antigo CPOR, faço mais uma pergunta aos militares. O que eles acham das declarações
dos ministros que Bolsonaro indicou para relações exteriores, agricultura e economia, sobre América Latina, Cuba, África e China, espelhando, por exemplo, essas declarações na política externa de Orlando Geisel. Os escalões superiores das Forças Armadas, tão envolvidos com o próximo governo e tão apressados em também amaldiçoar a chamada herança petista, mostram-se ignorantes, indoutos sobre as raízes de nossa política exterior. Foi sob Geisel que o Brasil reatou com Cuba e China. Foi sob Geisel que o Brasil começou sua aproximação e cooperação com a África. Foi sobre Geisel que reconhecemos Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, ex-colônias portuguesas. Foi Geisel quem deu uma banana para os Estados Unidos e firmou o acordo nuclear com a Alemanha. Foi ainda sob o regime dos generais que o Brasil se aproximou dos países árabes e passou a ter uma política independente nos conflitos do Oriente Médio. E jamais ocorreria a Geisel ou a qualquer outro dos presidentes militares bater continência a um tipo como John Bolton. Embaixada do Brasil em Jerusalém? Nem pensar. Como se vê, sequer no fogo ardente, senador Ataídes, da Guerra Fria, o Brasil submeteu-se ao alinhamento automático com os Estados Unidos. Sequer naquele momento terrível da Guerra Fria, os senhores militares esqueceram-se disso tudo. Não se lembram mais, para realizar os nossos objetivos nacionais permanentes, que para isso é essencial que sejamos um país soberano, dono do seu próprio nariz e que não se envolva nessa ideologização estúpida, atrasada, provinciana, que Guedes, Araújo e Vélez Rodrigues querem nos meter. Aprendam com Geisel se não querem dar o braço a torcer para os críticos do novo governo. Ora, terceiro-mundismo é a vovozinha de quem disse. E por falar em objetivos nacionais permanentes, gostaria de lembrá-los aos que já esqueceram, senadores que estão na mesa. Democracia, paz social, desenvolvimento, soberania, integração nacional e integridade do patrimônio nacional. Pergunto eu, o que esses arrivistas tipo Paulo Guedes, Joaquim Levy, Roberto Campos Neto, Rubens Novaes, Pedro Guimarães, Carlos von Dollinger, Ernesto Araújo, têm a ver com objetivos nacionais permanentes? Senhores das Forças Armadas, a vocês eu me dirijo. Talvez para relembrar minha trajetória nesta casa, nesses 8 anos, tenha feito, senador Ataídes, uma digressão longa demais. É que pretendi refletir, espelhar as posições de toda uma vida nos tormentosos dias que se aproximam. Mas não me vejam como pessimista ou cético. Ninguém tem o direito de ser pessimista no Brasil. Não com um povo como o nosso, que há mais de 500 anos suporta as consequências que ter uma elite predadora, inculta, trapaceira, corrupta e venal lhe ocasiona, mas segue em frente. Daqui a algumas semanas encerra-se o meu mandato de senador. Não me recolho à vida privada. Não tenho também este direito. Enquanto respirar, viverei pelo Brasil, fiel, intransigentemente, fiel à utopia que me embala desde a meninice. O sonho de um país soberano, desenvolvido e bom para todos. Brasileiros, contem sempre comigo, enquanto eu viver. Senador, Vossa Excelência pode conceder uma parte, senador? Depende agora da mesa. Presidente, eu só licença. Nós temos vários oradores, senadora Vanessa, mas não podemos deixar de conceder essas apartes. Eu só peço, então, que seja bastante breve, porque nós temos orador, inclusive o nosso senador Antônio Carlos. Paulo Rocha. Com a palavra. Muito obrigado, senadora Ataídes, e cumprimento pela sensibilidade, porque
O senador Requião, sem dúvida nenhuma, não apenas para nós, que comungamos com o seu pensamento, com as suas ideias, com a sua conduta política, mas para aqueles que não concordam ideologicamente, politicamente com o senador Requião, como é o caso de Vossa Excelência, reconhecem no nobre senador uma grande figura da política brasileira. Então eu agradeço e registro aqui a sensibilidade de Vossa Excelência, senadora Thaídes. E, senador Requião, eu quero dizer que não é o Estado do Paraná que perdeu, não foi o Estado do Paraná. Quem perdeu foi o Brasil, de deixar de ter aqui uma das maiores figuras da política brasileira. Eu, senador Requião, logo que entrei na política, me deparei com a atuação de Vossa Excelência, que foi prefeito da cidade de Curitiba, foi governador do seu estado do Paraná 3 vezes, senador da República por 2 vezes. Em todas as suas campanhas eleitorais, senador, Vossa Excelência se elegia baseado na sua postura, baseado naquilo que defendia e no trabalho que desenvolvia. Então, Vossa Excelência não poderia ter feito um outro pronunciamento que não esse. Um primor que Vossa Excelência entrega à casa, um primor que Vossa Excelência entrega ao Brasil, mostrando o como nós podemos, sim, ser uma nação independente, uma nação justa e uma nação desenvolvida. Eu sei que, mesmo fora do Parlamento, senador Requião, Vossa Excelência continuará sendo uma figura muito importante para o Brasil, uma figura de resistência àquela política que, lamentavelmente, entende que o comunismo é o grande mal do país. Lamentavelmente, é isso que nós estamos vivendo. Daqueles que se organizam em frentes de direitas, em frentes de conservadores, e com um único objetivo, de retirar direitos dos trabalhadores e entregar a nossa riqueza nacional. Então, senador Requião, não lhe dou parabéns, receba meu abraço, não por esse pronunciamento, mas por tudo que fez pelo nosso país e certamente continuará fazendo. Parabéns, senador. Muito obrigado. Senador Cristóvão Buarque. Senador Requião, o Brasil, de fato, vai sentir falta sua, como disse a senhora Vanessa. Eu vou sentir como brasileiro, não como senador, porque não estarei aqui, como o senhor não. Temos, por todas as décadas de nosso conhecimento mútuo, os mesmos propósitos para o Brasil. Ultimamente, temos tido algumas divergências sobre o papel da economia e os fundamentos da economia. Agora, isso não me impede, ao contrário, me obriga a dizer aqui que 4 fatos que caracterizam o senhor vão fazer falta aqui. Primeiro, é a sua coerência. Coerência que pode-se dizer obsessiva. Segundo, é o estilo incisivo, como o senhor fala, que eu confesso talvez não tenha nenhum outro aqui que seja tão incisivo e analiticamente. De vez em quando aparece aqui um incisivo, mas de uma maneira superficial. Os seus discursos são incisivos, profundos e rigorosos. Terceiro, a experiência e o conhecimento que o senhor tem de história e dos diversos aspectos da sociedade. E, finalmente, a sua capacidade de oratória, que realmente, hoje em dia, é algo meio relaxado na maior parte dos políticos, diferentemente de algumas décadas atrás. Por essas 4 razões, e, sobretudo, pela maneira como o senhor é, seu caráter, não tenho dúvida que o senhor vai fazer muita falta aqui e vai fazer falta no debate do cenário nacional. Por isso, seu excelente discurso tem um final formidável. O senhor não desiste e nem se recolhe. Continua na luta. Felizmente, para o Brasil. E a minha voz, senador Cristóvão, será ouvida no debate nacional, embora não na tribuna do Senado. Senador, em determinado momento, quando convidamos o comandante do Exército, general Vilas Boas, para ir à Comissão de Assuntos Exteriores do Senado, eu me entusiasmei. O general disse que o Brasil tinha sido paralisado pela Guerra Fria, mas que não podia agora, de forma alguma, ser paralisado por uma disputa geopolítica entre Estados Unidos, Rússia e China. Eu me entusiasmei. Meu Deus, o nosso exército é o mesmo. Aí está o espírito nacionalista, e ele dizia, um país do tamanho do Brasil tem que ter um projeto nacional. Mas parece que isso tudo acabou. Com prazer, concedo a palavra ao senador Paulo Rocha.
Senador Requião, seu discurso de hoje não difere de todos os seus momentos políticos que o senhor nos brindou aqui no plenário do Congresso Nacional. Você vai do Senado, mas não vai da luta política pelo nosso país, esse país que você tanto prega aqui para nós. Receba o abraço da bancada do PT, eu sou representando o líder aqui, como companheiro, como lutador, como parceiro, como irmão mais velho aqui na luta junto com o Partido dos Trabalhadores e como professor de um lutador que quer um Brasil para todos, mas um Brasil com paz, com desenvolvimento e com dignidade para o nosso povo. Parabéns, senador. Restam 3 inscritos, senador Ataíde. Senador Regufe, senador Valadares e senador Randolph. Eu pediria, junto com a mesa, a brevidade dos apartes. E senador... Senador Requião, eu quero lhe dar um abraço nesse seu discurso de despedida aqui do Senado. Quero lhe agradecer a forma como o senhor me recebeu aqui no Senado quando eu cheguei, uma forma muito carinhosa. O Requião bravo, o Requião que fala grosso na tribuna, todo mundo conhece. Agora, o que poucas pessoas conhecem é a forma gentil, educada e carinhosa com que Vossa Excelência me tratou assim que eu cheguei aqui e trata os seus colegas de parlamento. Nem sempre pensamos igual nesses 4 anos. Tivemos muitas divergências, tivemos vários posicionamentos divergentes. Mas Vossa Excelência sempre tratou o posicionamento divergente com extremo respeito e com extrema lealdade ao debate político. Eu acho que falta isso na política hoje. O valor da política precisa ser resgatado para a sociedade brasileira. Infelizmente, no meio de tantos escândalos, no meio de tantos negócios na vida pública, algumas pessoas perderam o senso do significado da política. E é isso que a gente precisa fazer, recuperar o valor da política para a sociedade brasileira. Então, nem sempre na política a gente pensa igual. Agora, na hora de se pensar diferente, é preciso se pensar diferente com respeito, e isso Vossa Excelência sempre fez. Quero aqui agradecer a forma sempre educada que Vossa Excelência me tratou aqui, a forma carinhosa que me recebeu nessa casa aqui, nesse Senado Federal, e desejar a Vossa Excelência que Vossa Excelência seja muito feliz fora desse mandato e que continue contribuindo para a vida pública, de vez em quando, colocando as suas opiniões e seus pensamentos. Um grande abraço a Vossa Excelência. 3 senadores ainda pediram a parte, senador Eunício. Senador Valadares, senador Regufe e senador Armando Costa. Senador Valadares com a palavra. Senador Roberto Requião, Vossa Excelência. Senador Regufe. Senador Rodrigues. Vossa Excelência nos deu uma certa alegria, um certo alento quando disse que não iria abandonar a vida pública. Isso significa que o Brasil continuará como um combatente tenaz na defesa dos interesses nacionais. Vossa Excelência que se portou nesta casa sempre com coerência, firmeza, devotamento à causa pública, sendo um exemplo de honestidade, de padrão ético, que certamente os mais jovens deverão seguir, contando-se lá no Paraná e no Brasil a sua verdadeira história. No Senado, Vossa Excelência fez um trabalho excelente, não só nas comissões, como também como combatente, como eu disse, tenaz, aqui no plenário do Senado, participou de vários debates quando os temas mais importantes da nacionalidade vinham à tona. Portanto, meus parabéns, Vossa Excelência, que é meio sergipano, Divina Pastora tem ancestrais de Vossa Excelência no estado de Sergipe. E quando eu falo sempre com o senador Roberto Requião, eu falo não apenas na condição de seu colega, de seu amigo, mas também de um semi-conterrâneo do estado de Sergipe. Vossa Excelência nasceu no Paraná,
mas também tenho sangue sergipano para minha honra e alegria. Um abraço para Vossa Excelência, para Maristela, sua grande companheira de sua vida. Tenho certeza absoluta que ela está ouvindo esse pronunciamento e vendo de perto o carinho e o respeito que esse Senado tem a Vossa Excelência. Senador Randolfo Rodrigues e, finalmente, o senador Armando Costa. Randolfo agora. Senador Requião, primeiro quero registrar a falta que o senhor vai fazer neste plenário. De todos nós, ninguém tem tanta convicção na defesa de um projeto soberano, de um projeto nacional, quanto o senhor. Eu diria, senador Requião, a força de suas convicções, me permita dizer, o senhor que é jovem há mais tempo em relação a mim, mas a força das suas convicções me inspira para, mais adiante, chegar no decorrer da minha vida, tendo esta mesma firmeza de convicções. Eu tive o prazer de ser duplamente seu vizinho nesses anos, 8 anos aqui no Senado. Primeiro, na ala Tancredo Neves, melhor, na ala Teotônio Vilela. Depois, vizinho de apartamento funcional do Senado. Chegamos a ter divergências, mas em 90% nossas convicções estiveram unidas, do mesmo lado. As suas luzes de muitas de suas posições farão uma falta enorme aqui, mas eu fico alentado em saber que alguém, com o tamanho que tem, Requião, já ter sido governador, já ter sido senador por 2 ou 3 mandatos, e mais importante que qualquer cargo público, a firmeza de convicções que sempre tivestes, desde a luta social, nos inspirará para continuar, onde quer que você esteja, influenciando a luta política progressista desse país. Luta política com a firmeza do que você retratou ainda há pouco na tribuna do Senado. Estaremos sempre juntos em muitas outras batalhas, eu tenho certeza disso. Senador Armando Costa. Meu caro senador Roberto Requião, eu não poderia deixar de me associar a essas manifestações no momento em que Vossa Excelência se despede dessa casa. Eu tenho um grande respeito por Vossa Excelência, pela verticalidade de sua conduta, pela firmeza de suas posições, por uma trajetória muito marcada por exemplo de coerência, de dedicação e de espírito público. Todos aqui se manifestaram sublinhando eventuais divergências no entendimento de alguns temas. No debate econômico, por exemplo, as minhas posições nem sempre se aproximavam das posições de Vossa Excelência, mas nem por isso eu deixei de reconhecer a importância da presença de Vossa Excelência no debate dos grandes temas de interesse do nosso país. Sempre com essa marca da afirmação, do compromisso, do patriotismo e, sobretudo, do espírito público. Então, eu quero lhe dar esse abraço fraterno de um companheiro que lhe admira e que eu tenho certeza que Vossa Excelência, em qualquer que seja a circunstância, será sempre uma voz muito respeitada nesse país. Que Deus lhe dê saúde e que Vossa Excelência não se afaste do convívio aqui dos seus admiradores. Finalmente, senador Eunício, com a sua tolerância, o senador Garibaldi Alves. Senador Roberto Requião, eu queria deixar aqui patente também a minha admiração por Vossa Excelência e dizer que começamos juntos praticamente, numa mesma circunstância. O Brasil vivia a sua experiência autoritária e nós nos elegemos, depois de 20 anos de prefeito nomeados, nós nos elegemos prefeito. Vossa Excelência foi eleito prefeito de Curitiba e eu fui eleito prefeito de Natal. E a partir daí, Vossa Excelência foi governador do estado, eu também tive a honra de ser governador. Sempre procurei pautar
a minha vida política dentro de exemplos como é a trajetória de Vossa Excelência. Realmente um homem coerente, um homem sincero e que tem um amor extremado pelo nosso país e defende com muita garra, com muita disposição, com muita obstinação, defende as suas posições. Sei que o Senado vai perder muito com a ausência de Vossa Excelência, mas o Senado vai perder muito menos também, que eu também vou deixar o Senado. Um abraço. Senador Garibaldi, lembro bem da época em que éramos prefeitos e nunca esqueci o belíssimo programa de saneamento e produção de água tratada feito em Natal por Vossa Excelência. Foi um exemplo e um estímulo para mim como prefeito de Curitiba. Presidente, obrigado pela tolerância com o tempo.